E aí, gente, era nem Science aqui. Essa é a última aula do nosso curso sobre Rothbard. A gente vai pro volume 5. Foi o volume que foi publicado póstumo, né? Depois da morte dele. E que ele é meio que separado dos 4 volumes que são 1.600 páginas, né? Então é um volume separado. Foi publicado em 2019. Então, aqui, basicamente ele vai falar sobre outros aspectos pós a Revolução que são extremamente importantes para até como a Constituição foi criada e tal. Então, primeiro, página 50, né? Como o professor Versteg enfatizou, a abolição quase despercebida da soberania da coroa, inglesa no caso, né? Sobre os minerais e outros recursos naturais do subsolo, moveu o domínio da livre descoberta, né? Agora, as colônias tinham uma possibilidade de prosperar, né? Elas tinham domínio do que já era deles por direito natural. E agora eles poderiam ir além, né? Poderiam ir para o oeste e conseguir criar realmente de fato uma nação próspera, né? Propriedade, uso privado e um evento de importância calculável para o futuro, obviamente, para as colônias em si. A manufatura, né, a indústria americana naquela época, acontecia quase exclusivamente em residências e pequenas lojas locais. Era realizada por artesãos autônomos e mecânicos, então tinha muito profissionais autônomos na época, né? É importante perceber que esses mecânicos não eram proletários modernos, mas pequenos empresários autônomos, né? Então, todo esse tema agora seria totalmente mais livre, né, em relação a como era antes, né? Tem vários casos de problemas que vão acontecendo, né? Por exemplo, onde que foi alegado desde aquele dia até hoje que a depressão que atingiu os Estados Unidos, especialmente as cidades, naquela época, aqui em 1783, por exemplo, foi causada por importações excessivas pelos americanos, né? Então vai ter uma depressão que vai acontecer, uma depressão econômica. Depressão são basicamente crises, né? O nome depressão é, na verdade, o termo é crise, né? E que foi causada nesse caso, segundo alguns, por importações excessivas, mas na verdade não foi o caso. Foi pelo custo da guerra e pela moeda fiduciária, né? Moeda de papel. Então, custo da guerra, moeda fiduciária e outras questões que expansão de crédito que criaram uma inflação que gerou problemas. Obviamente, gerou uma crise. E aí culparam as importações excessivas e começaram a parar pra falar, ó, a gente tem que parar de importar porque na verdade a causa é a importação. Mas a causa não era a importação. Pelo contrário, não tinha nada a ver. Mas é isso que os caras diziam, né? Mas esse tipo de pseudo-explicação apenas revela ignorância em matéria de economia. Então a causa não era importação, né? Essa é questão de, é porque agora a balança comercial está negativa. Não tem nada a ver, na verdade. O bom nas importações reflete escolhas voluntárias e melhorias econômicas por parte dos consumidores, né? Então, você tem uma demanda maior por certos produtos que são produzidos na Europa e outras regiões, e você, no caso, importa. E essa expressão de escolha dificilmente pode ser a causa de uma depressão generalizada. Então, essa simples escolha natural de importar não pode ser a causa de uma depressão econômica. Até porque você não importa sem grana, né? No ano seguinte, o eminente reverendo John Witherspoon, no seu Essay on Money, ou Discurso sobre Dinheiro, embora favorecendo o banco, explicou com mais detalhes como a inflação do papel bancário, moeda fiat, né, aumenta os preços. Cria inflação, né, e expulsa a moeda do país, né? E deixa a moeda do país depreciada com relação à moeda externa, né? Então, já tinham pessoas falando contra isso naquela época, né? Obviamente. De fato, no decorrer da controvérsia, um panfletário anônimo, chamado Nestor, propôs pela primeira vez na América o princípio monetário de 100% de uma reserva de 100%. Amanhã vai ter uma aula no Liga Libertária da Alta Linguagem, né? Que vai ser falado sobre o livro do Jesus Huerta, né? De Soto, sobre ciclos econômicos e sobre essa questão de reservas fracionárias, né? Reserva fracionária é basicamente você poder ter no banco menos do que o depósito que foi alocado ali. Então, vamos supor, se a reserva for de 10%, significa que vamos supor, você colocou 1 milhão no banco. Todo mundo junto com 1 milhão. O banco tem 1 milhão de capital. Na reserva de 100%, tudo que o banco tem é isso, 1 milhão. Se o banco ele pode ter apenas 10% de reserva no banco, porque as pessoas não tiram dinheiro com constância tanto assim, tipo, 20% pra cima
é bem de boa. Então ele pode aumentar a sua quantidade de capital, porque ele não precisa ter tudo no banco. Ele pode usar 90% para investimentos e coisa do tipo. Então ele aumenta a sua quantidade de capital ex nihilo. De 1 milhão, ele passa a ter mais 900 mil dólares, no caso. Então você tá criando 900 mil dólares do além. Que é imoral. Você tá criando dinheiro do nada. Então já tinha pessoas falando que o certo é 100% de reservas, né? E de garantia em espécie para passivos bancários, argumentou que um banco não deveria emitir uma única nota além de soma de espécie em sua posse, né? Outros defensores proeminentes foram Robert Morris, Governor Morris e Elijah Webster, que opinaram que um bom banco pode aumentar o meio de circulação de um estado para dobrar ou triplicar a quantidade de dinheiro real, sem aumentar o dinheiro real ou incorrer no perigo de depreciação, né? Então, aqui são defesas de inflacionistas, né? Eles estavam tentando dizer que, na verdade, não é assim, cara. Na verdade, você tem como lidar com essa questão de você usar um dinheiro fiat sem depreciação e uma inflação tão grande, né? Só que isso é falar dele, não acontece na vida real. Porque mesmo antes desse momento, nas próprias colônias, nunca que moeda fiduciária funcionou. Na França nunca funcionou. Na Inglaterra nunca funcionou. Em nenhum lugar funcionou. Até o Rothbard fala sobre isso no primeiro volume, por exemplo. Do Concebido em Liberdade. Então a questão é que nunca funcionou e as pessoas que defendiam, impossível. Então, outra questão, o mais importante foi a campanha por uma tarifa protecionista. Por que protecionista? É que você coloca tarifa de importação para defender o mercado nacional, né? As pessoas importarem menos, porque se você tá pagando mais do que deveria por um produto, né? É o que a tarifa faz, você não vai comprar, né? Você vai importar menos ou não importar, né? Porque a tarifa, ela basicamente impede que alguém tenha lucro da importação venda no país. Então, é uma tarifa protecionista na cidade mais industrializada e populosa dos Estados Unidos, na Filadélfia, né? Sob a pressão artesanal, a legislatura dominada pelos radicais aprovou uma tarifa protecionista no outono de 1785. E também uma lei de navegação anti-britânica, né? Porque eles estavam ainda tratados com os britânicos. Só que tarifa, cara, só gera problemas, cara. Recentemente, por exemplo, eu falei em outro vídeo do Trump com as tarifas recentemente. Ele até colocou a maior no Brasil. Acho que 50%. Cara, isso é um erro. Tipo, você não tem nenhum benefício econômico em colocar tarifas. Obviamente foi uma estratégia política. Ele quer mostrar quem é que manda, mas no caso, eu discordo veementemente de tarifas. Pra mim é algo abominável. Em abril de 1785, comerciantes e varejistas de Boston recorreram ao Congresso em busca de soluções para essa depressão econômica que estava acontecendo, né? Causada pela moeda Fiat e principalmente pela moeda Fiat, né? Pela expansão de crédito no geral, aquela questão, e pelo gasto com revolução, né? Com armamento, comida e tal, transporte. E Boston, alguns dos meses depois, instou o Congresso a repelir comerciantes de navios estrangeiros, né? Em 30 de abril de 1784, o Congresso respondeu, solicitando aos estados promulgar uma lei de navegação por 15 anos, também com foco nos britânicos, né? Então, impedir comércio costeiro deles, enfim, ou até importar mercadorias da Grã-Bretanha. Eu entendo da Grã-Bretanha, entendo porque eles não queriam importar, eu entendo até. Para ser ratificada, é que um ponto importante que começa a mudar, né? Os 9 estados poderiam concordar. Agora, os 9 estados, eles começaram a se unir. Eles se uniram na Revolução e agora eles não eram mais tão separados como antes. Eles não eram autarquias, de certa forma, que a coroa inglesa dominava, de certa forma. Agora eles estavam se ajuntando, né? Eles venceram o inimigo comum e agora eles queriam se unir. E, obviamente, isso vai levar ao pacto da confederação, né? Porque aí vai ter pontos de conflito com a liberdade, né? Vai ser dito aqui, um poder tributário no Congresso destruiria a soberania do Estado, reduziria os estados, onde o povo poderia vigiar seus representantes, a meros adjuntos do poder do Congresso e a liberdade desapareceria. Então vai ter uma treta muito grande, e o livro do Rothbard trata sobre isso, entre federalismo, que é o caso que o governo federal tem mais poder sobre os estados, e a confederação, que no caso você tem
uma liberdade maior dos estados de agir. E, na verdade, eu acho que o único ponto da Constituição que mostra isso, de forma bem clara, é que as leis de cada estado, eles que fazem, só que aquilo que for inconstitucional, o governo federal pode agir. Só que isso cria um problema, que a gente vai ver posteriormente, né? De supremacia judicial. Bem, o débito federal também era um problema. Logicamente, a dívida pública contraída, no caso, por conta da guerra, né? Pelo Congresso, também deveria ter sido assumida proporcionalmente pelos estados. Então, quem gastou, separadamente, pagasse, né? Mas a forte determinação nacionalista de aumentar a massa e manter a dívida federal foi capaz de manter essa dívida como a cargo federal e não comum. Então, ele está tentaram, ao invés de separar a dívida entre estados, colocar uma dívida isolada no governo como um todo. Isso é relevante porque hoje em dia, principalmente na visão keynesiana do século passado, que se estende até hoje, você tem a relação do multiplier, né? Em que você tem a noção de que a dívida pública não é ruim, não é algo ruim. É algo bom, na verdade, porque isso gera investimentos, que no fim o investimento vai pagar a dívida, né? Então você gera mais dívida para pagar outra dívida, e isso no fim nesse contexto, gera um crescimento que no fim paga a dívida anterior. Só que isso não acontece na prática da forma que pensam, né? Não é bem assim, na verdade. Na verdade, mais dívida gera mais dívida, no caso do governo. E tem casos no México e outros países que deu ruim mesmo, cara. E dívida pública gera um problema monstruoso, né? Tem várias formas que hoje em dia são usadas pelo Fed da vida pra cercar isso, né? Então, outra questão foi a opressão fiscal sobre o povo em Massachusetts, que era enorme, e os tribunais impiedosamente mandavam pra prisão aqueles que não podiam pagar os impostos, né? Então vai ter um problema de não pagamento de impostos, já eram abusivos, que é esquisito, né? Porque a revolução foi contra impostos e agora eles estão prendendo pessoas por não pagar impostos. E os bens dos sonegadores eram apreendidos, mas o tradicional estilo de solidariedade entre vizinhos, multidões locais impediam qualquer pessoa, exceto o proprietário, de fazer lances pela propriedade. Então, você vê pessoas protegendo a propriedade dos seus vizinhos, só que outros parte do governo querendo tomar a propriedade por não ter pagado os impostos territoriais nesse contexto, né? Primeiro que o imposto territorial não pode existir. Mas não é só nesse imposto, é imposto no geral, né? Mas por que essa pressão houve, né? É porque eles estavam realmente com uma dívida pública e qual que é a forma que o governo usa para tentar pagar a dívida pública? Aumentando impostos. Mas não funciona. Rothbard, em outro livro chamado acho que é Economic Controversies, ele fala que cobrar mais imposto não paga a dívida pública. Pagar a dívida pública, você tem que diminuir seu custo, diminuir o tamanho, do ponto de vista administrativo, né? Você criar uma eficiência em relação a cargos e coisas do tipo, e, no caso, diminuir o tamanho do Estado por conta disso. E essa é a forma de você pagar a dívida. E, obviamente, não fazer mais, pegar crédito sem poder pagar. E, no geral, não ficar pegando crédito sem motivo, enfim, não ficar fazendo expansão de crédito também pode ajudar. Enfim, mas imprimir dinheiro também não vai funcionar. Então, cobrar mais imposto não paga a dívida pública. Isso é um mito, uma falácia. Muito própria esquerdista, né? Ou estadista. Então, tem também questões de habeas corpus, cara. Suspensão de habeas corpus no contexto. A Constituição posteriormente vai tirar essa visão. Só que, infelizmente, vai deixar essa visão em momentos de guerra, né? Ou rebelião, coisa do tipo. E o Rothbard, posteriormente, vai falar que é um erro, né? Não pode ter suspensão de habeas corpus. Habeas corpus é a relação de que você não pode ser preso sem, de fato, uma substância, né? Legal. Tem que ter uma substância processual para, de fato, você ter um mandado de prisão. A suspensão, você basicamente prende o que você quiser sem uma substância, uma prova de que a pessoa tem alguma coisa. E a prova não pode ser só uma denúncia, tá? Tem que ser algo factível. O imposto particularmente oneroso era um imposto fixo por acre de terra, né? Acre é uma medida para terra. Assim, a Virgínia cobrava um imposto de 1 shilling
Por 100 acres a Carolina do Norte, 5 vezes esse valor, esses impostos discriminavam fortemente os proprietários das terras mais pobres, né? Então, outra questão que era um problema, né, de impostos territoriais, na minha opinião, nem deveria existir, né? É a apropriação indébita na prática. A Carolina do Norte emitiu 100 mil libras em papel em 1786, acho que é libras. E esta era a moeda corrente. Mais de um terço dessa emissão foi usado pelo Estado para comprar 1 milhão de libras de tabaco pelo dobro do preço. Então, o que alguns estados vão começar a fazer? Algumas colônias, no momento. Não é mais colônia, mas está virando estado, mas enfim. Eles vão começar a emitir nota, papel. Por razões econômicas deles. Seja por um planejamento econômico ou por dívida que eles têm. Enfim, alguma forma de investimento. Só que vai dar merda todas as vezes. Dinheiro fiat não funciona. Imprimir moeda não funciona. Tá diminuindo o valor intrínseco das moedas no geral da nação. Que nem vinho diluído em água, né? Fornecendo assim subsídio, você ainda usa isso pra subsídio, que é inútil. Subsídio basicamente um governo ineficiente, dando dinheiro pra alguém ineficiente pra plantar, no caso, o tabaco. Que era uma commodity extremamente importante na época. Então, o restante do dinheiro foi usado para pagar algumas reivindicações de veteranos de guerra. Muitos vão pagar essa questão. Então, os caras lutaram na guerra, quase muitos morreram, então outros foram feridos, então você tinha que ter essa questão. E como o dinheiro tinha curso legal, a lei de Grisha começou a operar, né? Então, obviamente, dinheiro ruim começou a tirar o dinheiro bom. O dinheiro de papel começou a tirar o dinheiro bom. Geórgia emitindo 30 mil euros, o dinheiro começou a se desvalorizar imediatamente, depois da Geórgia fazer isso. E os cidadãos de Savannah, sabe, progressivamente recusaram-se a aceitá-lo, apesar da lei. Então a lei falava, você tem que aceitar a moeda de papel, que a gente tá imprimindo que nem louco, obviamente vai criar inflação. E os caras não queriam. Obviamente, cara, porque basicamente isso gera inflação, isso gera a depreciação do dinheiro de todo mundo. Então isso deveria ser crime, cara. Imprimir dinheiro ex nihilo deveria ser crime. Em apenas um ano, o valor do papel da Geórgia caiu para uma desvalorização de 4-1 e deixou de ter custo legal em 1790. Outro estado que fez a mesma coisa foi Nova Jersey. Associações locais de justiceiros aterrorizaram comerciantes e negociantes para que aceitassem o papel ao par, mas não conseguiram aterrorizar os comerciantes de Nova York e Filadélfia, e a emissão de papel rapidamente começou a desvalorizar em 15%. Então as pessoas mesmo não queriam isso e o governo tentava impedir isso de forma coerciva, mas as pessoas não queriam porque isso gera inflação, gera problemas econômicos na hora. Em 1789 o dinheiro não tinha valor suficiente para circular. Nunca deu certo. Tu pode defender a moeda fiduciária quando você quiser. Tu vai estar falando merda todas as vezes. Defender a moeda do fiduciária, imprimir dinheiro, diminuir a taxa de juros de forma arbitrária, isso é imbecilidade. Irracionalidade econômica. É uma irracionalidade, né? Já em 1785, o Congresso proibiu qualquer assentamento ao norte do rio Ohio, que dividia as terras ali, eram parte inglesa anteriormente, e logo enviou as tropas à fronteira para incendiar as cabanas dos invasores. Mas os colonos teimosamente retornaram às suas terras quando as tropas partiram, né? E a voz de alguém que era um cidadão comum, né? Ele vai dizer, né? Toda a humanidade tem o direito inquestionável de entrar em qualquer país vago e de formar sua constituição. Vago, no caso, por exemplo, uma ilha, por exemplo, res nullius. Essa é a visão, por exemplo, da Corpus Juris Civilis. Ilhas, mares, são res nullius e qualquer pessoa tem direito de, por exemplo, um barco parar na orla de uma, por exemplo, você é francês, você tá na borda da Alemanha, você tem todo o direito de parar uma praia ali pra descansar ou pra fazer alguma coisa. Enfim, tu não precisa de permissão, pelo menos naquela época, né? O Congresso não tem autoridade para proibi-los, nem o Congresso tem autoridade daquela confederação do ZOA para qualquer venda de terras desabilitadas para pagar dívidas públicas, né? Então não pode pegar uma terra que ninguém fez nada, como se fosse dele. Isso é imoral. O que deve ser feito por meio de um imposto cobrado e levantado pela autoridade do legislativo de cada estado e não de uma federação, né? De um pacto federativo.
E também tem uma questão com os índios, né? Porque os caras lutaram pela liberdade de si mesmo contra a coroa inglesa. Direito natural e tal. Só que tem um problema, uma coisa chamada hipocrisia. Como que tu defende direito natural e não liberta os escravos e os índios, que são os nativos da terra americana? Tinha que libertar todo mundo. Tinha que abolir totalmente a escravidão. Que não foi o que foi feito. Foi dado, do ponto de vista da época, 20 anos, acho que poderia importar ainda pessoas nesse sentido. E isso, obviamente, é imoral, cara. É totalmente absurdo. Tu defender direito natural, usar como base da revolução e, no fim, por razões de malignas mesmo, eles manteram isso, cara. Isso o Rothbard bate muito na tecla no fim do livro, cara. Isso é imoral. Assim, a portaria do Noroeste prometeu piedosamente, primeiramente, né? A máxima boa-fé será sempre observada em relação aos índios, né? Os nativos. Suas terras e propriedades nunca serão tiradas deles sem seu consentimento. Então eles diziam isso, porém, no entanto, o governador Arthur St. Clair foi ao mesmo tempo instruído pelo Congresso a não negligenciar qualquer oportunidade de extinguir os direitos dos índios, né? Ao oeste até o rio Mississippi, né? Então eles falavam uma coisa, mas no fim praticavam outra. Basicamente, a visão teórica de liberdade pré-revolução estava deixando de existir por questões de poder e controle que as pessoas estavam querendo, né? A sede por poder humana se manifestando novamente, né? Numa questão de Massachusetts, em 1786, vai ser dito, né? Página 102. Os manifestantes também se opuseram à aceleração da assunção da dívida pública por parte de Massachusetts, ao pagamento de juros de 100% em espécie, anualmente, e aos resgates das notas pelo seu valor integral. Então, sem reserva fracionária, sem a moeda fiat de forma desproporcional em relação ao valor de resgate do valor original em si, por exemplo, em prata e ouro, no caso. Ou, no caso anteriormente, a gente já viu que tinha nota com base em tabaco, mas enfim, você tinha que ter uma relação de espécie 1 para 1 e não uma criação de dinheiro ex nihilo. Então, em suma, eles se opunham aos encargos excessivos sobre o contribuinte em benefício das canarilhas dos credores públicos. Principalmente comerciantes e especuladores do leste que haviam comprado a dívida com grande desconto. Então, vai ter uma ênfase muito grande em favorecer devedores e credores públicos, né? No caso, governo. Então, basicamente, essa ênfase em... Porque, assim, o devedor é bom, cara. A moeda fiat é bom, ele consegue mais crédito. Ele consegue pegar mais crédito e até tem relações que ele sai ganhando nesse jogo. Mas o credor privado não. E muito menos o povo, né? Porque você tem inflação e tal. Então, obviamente, esse seria um problema, né? Aí eu tenho uma coisa chamada Shea Rebellion, né? Que até na introdução, são 3 pessoas que fazem a introdução, né? Prefácio e tal. E o autor fala de como o Rothbard, na verdade, antes de um outro livro sobre a Shea Rebellion posterior, de 2002, viu de forma correta que essa rebelião foi causada, na verdade, pelo próprio Estado em relação a moeda fiat, a dívida em relação ao próprio governo por conta da guerra, então, a moeda fiduciária, a dívida do governo e, nesse caso, associado também a impostos também abusivos, que essa tríplice coroa aqui criou essa crise, né, que gerou essa rebelião. Os principais apoiadores da rebelião não era uma crise de devedores contra credores, né? Na verdade, não era uma crise causada por políticas monetárias ruins. Então, ex-deputados de Berkshire, Benjamin Alley, de West Springfield e Lancaster, Grosvenor, de Windsor, particularmente fortes na rebelião, eram ex-soldados e oficiais do exército revolucionário. Homens compreensivelmente ficaram ressentidos ao ver as notas do exército que eles haviam sido vendidos aos especuladores do leste a taxas especiais. Então, o valor diminuiu. Por quê? Porque tô imprimindo dinheiro, tô fazendo moeda fiat. O valor vai depreciar. Agora sendo resgatados pelo valor nominal integral em juros
principal pelo governo estadual dominado pelo leste. O resgate, além disso, era pago em espécie e garantido por altos impostos, né? Então você tinha uma garantia ali do próprio estado para que esse dinheiro fosse resgatado, em depreciação do que eles mesmo tinham do dinheiro deles, né? Desses heróis de guerra, né? Então isso criou um problema, né? Mas o que gerou isso, no fim, foi a moeda fiat, impostos abusivos e relações desse tipo, né? Os conservadores demagogicamente elevaram um clamor nacionalista de que a insurreição era secretamente uma conspiração britânica. Então os caras estão falando, não, a culpa não é nossa, cara, não é da nossa política monetária inflacionária, de expansão de crédito, não é que a gente tá cobrando impostos demais e até expulsando pessoas das casas de quem não paga imposto, porque nós criamos esse problema, na verdade. Então a gente criou esse problema, mas a culpa não é nossa. É basicamente o que eles estavam dizendo, né? O que eles deviam dizer, né? Se fosse honesto. Então falando, não, isso daqui é uma conspiração por causa do governo britânico, não há evidência de citação, mas, por exemplo, no caso não tinha evidência de citação britânica, e de fato muitos conservadores do oeste de Massachusetts se opuseram à rebelião, né? Então, de fato há evidências de que Chase foi um líder dos rebeldes, né? Mas ele vai dizer que esse nome nem faz sentido, que o cara nem foi tão importante quanto parecia. No fim de dezembro, 300 rebeldes organizados e liderados por Shea, Day e Grover marcharam para Springfield e forçaram facilmente o encerramento da nova sessão do Tribunal de Hampshire. Posteriormente, os insurgentes da Carolina do Sul foram instigados pelos autoimpostos a pagar dívidas públicas pelo valor nominal. Fecharam muitos tribunais de estado, né? Eles foram forçados a pagar a dívida pública no valor em par, em espécie, né? Ao invés... Teve questão de pedir moeda fiat e outras questões por causa disso, né? Porque você tinha uma dívida muito grande que todo mundo estava incorrendo agora. E até alguns pediram por expansão, como a gente vai ver. Em Maryland, multidões fecharam muitos tribunais e fizeram tumultos durante 86 e 87. Aí John Adams começa a meter o louco, né? Na verdade, foi justamente o ex-radical Adams que, como nomeado pelo vigilante governador Baldwin, e o Hancock também vai dar uma dessas, tá? Depois o Hancock basicamente vai ter tipo um... Eu não lembro o nome. Um suborno pra ele. Basicamente um suborno político pra ele ajudar os nacionalistas, né? Na parte da Constituição, da ratificação, né? Então Hancock vai ser Maria Vacasota também. Então, no Conselho de Massachusetts, fez passar no Senado a suspensão do habeas corpus, que é imoral, né? Isso é imoral, cara. Você não precisa de constituições aqui. Do ponto de vista de direito natural, citando Cícero aqui, né? Leis não escritas. O habeas corpus, ele é direito natural do ser humano por design. Então você suspendeu o habeas corpus, é imoral por design, em todas as instâncias. Não há instância em que você suspendeu o habeas corpus é legal. Uma coisa que a Magna Carta fala, entre outras. Da própria Constituição, posteriormente, na vida 8, se não me engano. Não sei se é 8. Ele liderou o uso da força máxima contra o movimento regulador, né? E aí o Hamilton, mano, sempre quando... Eu não sei se é o Rothbard que fala isso. Sempre quando o Rothbard se mariou, Hamilton, é ele falando alguma besteira. Aí ele vai dizer, né? A gente vai ver mais também. Empreitadas do Hamilton, né? Somente um governo nacional forte, inchado, opinião Hamilton, poderia salvar a América do exército dos futuros e maiores chases e de seu espírito de deliciosidade, né? Então ele tá falando: rebeliões vão acontecer, então a gente precisa de um exército forte, um governo forte, centralizado e inchado. Essa era a visão de Hamilton. E ele tentava argumentar isso com a história, tá? Então, o Jefferson manda o papo, né? O Jefferson, nesse livro, citações que o Rothbard faz do Jefferson são bem libertárias. A rebelião é uma educação voluntária. Começou por concluir e refletiu também sobre todo o governo. Entre aspas, se me fosse deixado decidir, isso aqui é interessante, né? Deveríamos ter um governo sem jornais, ou jornais sem governo, não hesitaria por um momento em preferir o último, né? Então, se eu tivesse que preferir entre um governo que controla tudo, ditatorial, e entre um que não existiria, teria sociedade, mas sem ele, eu preferia o segundo. Então é melhor não ter uma ditadura política do que ter um governo que tem isso daí. Então é melhor você não ter Estado, se fosse assim. É uma questão de uma questão retórica que ele está usando.
Não que ele tá defendendo a existência, não existência do Estado, né? Ele tava falando que um governo tirânico, se for possível ter esse, é melhor não ter. Porque senão você basicamente tira a própria noção da sua existência. Do ponto de vista de direito natural, que é a base da evolução deles, né? Aí ele vai dizer, é verdade que a democracia pode ser turbulenta, como presumivelmente no episódio cheio. Mas compare isso com a opressão da monarquia, e isso não se torna nada. E até mesmo esse mal produz o bem. Então é melhor você ter esse tipo de revolução do que um governo que impede protestos, que controla tudo, que vigia você 24 horas por dia, que não deixa liberdade de expressão, você não pode falar o que você quiser. Então é melhor não haver governo se fosse dessa forma, né? Então tudo contra uma ditadura da vida. Ela previne a degeneração do governo e nutre a atenção geral aos assuntos públicos. É um remédio necessário para a saúde do governo. Você ter pessoas que discordam do governo é algo normal e é bom para a saúde do governo. Para ele mesmo ver, ok, o povo tá rebelando, por quê? E de ser honesto nessa questão e ver de fato se a justificativa do povo é justa, e normalmente é. Não sempre. Ele também cita a fala de um historiador chamado Lord Acton. O poder tende a corromper e o poder absoluto corrompe absolutamente. Isso aqui, o Rothbard já fala nos volumes anteriores. Grandes homens são, na verdade, quase sempre maus, mesmo quando exercem influência e não autoridade. Ainda mais quando se acrescenta a tendência ou a certeza da corrupção pela autoridade, não há pior heresia do que a de que o cargo santifica quem ocupa, né? Isso daqui, cara, essa parte que eu vou deixar em vermelho aqui, em vermelho bem vivo, é o ponto mais importante desse livro, talvez. É abominável que alguém possa dizer que as pessoas do executivo, legislativo e judiciário são deuses, né? Eles são seres iluminados que podem fazer o que eles quiserem. Não é assim. Eles têm que agir com predicado na direita natural. Eles não podem fazer o que eles querem. Isso é imoral. Não, o governo não pode fazer o que ele quer. Ele tem que obrar a justiça e a justiça nos limites em que ela mesma se constitui o seu ofício, né? Que no caso é apenas criar leis, fazer que elas sejam de fato cumpridas. Aí no caso tem que ter um legislativo, você tem que ter um executivo, você tem que ter um líder, né? Você não pode ficar tem um líder, né? Você tem um executivo, você tem um judiciário em relação a isso. Então, eu não discordo dos três poderes. Tem que ter uma relação em que nenhum poder é maior que o outro. Mas o que deixa o poder maior que o outro? É a Constituição. Hoje em dia é pior. Porque basicamente eles falaram, não quer saber? A gente interpreta a Constituição da gente da forma que a gente quiser e é isso. É uma visão da morte do autor, né? Na teoria hermenêutica. E no fim é aplicado para direito, né? E essa questão da morte do autor basicamente diz você que dá a noção atual da interpretação que você pode dar desse texto. Ou seja, se interpreta como você quiser. Essa é a noção atual. E é positivista, né? Tu interpreta como quiser. A sociedade é uma construção social e blá blá blá. Não tem predicado em Deus. É isso que eles dizem, né? Que não tem predicado. O que é imoral, né? Obviamente, nós como cristãos, né? Eu como cristão, eu aceito que a justiça é predicada em Deus, então ela é eterna. E o direito também é predicado em Deus e divino. Então, a justiça sempre existiu. E aquele que não faz a justiça age contra Deus. Onde a justiça ela pode ser inferida de forma racional. Mesmo que você não seja cristão, você pode inferir direito natural, naturalmente, racionalmente. Em que é óbvio que roubar é errado. É óbvio que mentir é errado. Você fraudar é errado. Você fazer várias coisas é errado. Você não precisa de provas para a maioria dos crimes. Tem que, obviamente, explicar as coisas de certa forma, uns pormenores, mas no geral eles são claros. Então, esse é o ponto, né? Se o povo falar, ó, o judiciário tá falando merda, e de fato tá falando merda, ele tá falando merda. Se de fato, racionalmente, ele estiver falando algo inconsistente com a própria Constituição em si mesmo. Certamente me parece razoável supor que os credores públicos, especialmente os credores federais, favoreciam um governo estatal forte para assumir e financiar sua dívida. Aqui é um ponto que ele vai ressaltar numa nota da página 141, o Rothbard, né? Como haveria acontecido no final da Guerra Revolucionária. Então ele tá dizendo assim, a gente poderia dizer que os credores federais
favorecia um governo forte para financiar a dívida por razões econômicas. Porém, ele vai dar um contraponto a essa questão. O grande ímpeto pelo nacionalismo na Convenção Constitucional é enfraquecido quando se nota que muitos dos principais antifederalistas, que são os caras que se oporam ao federalismo e se oporam à questão de você ter um Estado forte, né? Um Estado inchado, detinham grandes quantidades de títulos públicos. Ponto B. Como o professor Dorfman apontou, alguns títulos estavam sendo mantidos para venda com short selling, que é você aposta que eles vão cair. Então eles não tinham nenhuma razão econômica para, de fato, agirem da forma que estavam agindo contra o nacionalismo. Né? Portanto, os detentores presumiram que seus preços cairiam. Obviamente, short selling é basicamente você apostar numa option, por exemplo, que o preço vai cair. De uma ação, por exemplo, de qualquer coisa. Então, a questão é que o ponto no nacionalismo que muitos tinham era uma razão mais de querer poder mesmo. E os antifederalistas não tinham uma noção. Eles defendiam o ideal mais do ponto de vista filosófico, direito e de justiça, que devia ser mantido, que era a raiz da revolução. A gente crê que a coroa inglesa não está cumprindo o direito natural que nós temos por direito, como Deus nos deu. No caso, essa é a questão. Essa, na minha opinião, é a questão, né, na prática. Eu queria levantar um ponto da Virgínia, eu deixei em inglês aqui porque é bastante texto, mas que era basicamente uma recomendação da Virgínia com relação à Constituição, né? Eu achei bem interessante. Então, eles vão dizer aqui, né? A votação da legislação nacional deve ser proporcional ao imposto que foi coletado ou a população do que a igualdade entre os estados. Os dois braços da legislação nacional, a lower house, que é a casa menor, vai ser selecionada por pessoas de cada estado, não pela legislação de cada estado. A eleição da upper house vai ser em longos termos, longo prazo, pela lower house das pessoas nomeadas pelas legislaturas. O Congresso vai ser empoderado para legislar em casos em que os estados separados são incompetentes. Esse é um ponto, né? Então o Congresso federal ele vai agir em questões que, no caso, os estados individualmente não conseguem resolver. Então esse é um dos pontos que vai ser falado, né? O estabelecimento da Nacional Executivo vai ser escolhido pelo Congresso, seu salário vai ser fixo pelo Congresso. O Judiciário Nacional ou do Supremo e cortes inferiores, também com a jurisdição suprema sobre esses estados, a relação entre os estados. A criação do Conselho de Revisão composto do Executivo e alguns do Judiciário vai examinar o ato da legislatura. Finalmente, esse governo vai ser submetido ao Congresso Antigo, não à legislatura dos estados sobre os artigos. Então, esse é um dos pontos da visão da Virgínia, né, que recomendou, né? Aí você tem alguns pontos que tem na Constituição e outros não, né? Mas enfim. Aqui são alguns pontos que eles falaram que são importantes, né? Mas eu não vou me ater muito à questão desses pontos do time aqui. O que Madison e os seus companheiros nacionalistas estavam realmente ansiosos por garantir eram os direitos das minorias contra a maioria. Então, os nacionalistas, o que eles queriam? O máximo de poder para a minoria, para os oligarcas que iam surgir ali. Ou mais especificamente, o governo oligárquico de uma minoria especializada. Então, os nacionalistas, os federalistas, no geral, eles queriam estabelecer ainda uma elite. Esse é o ponto. Então você vai ver vários pontos da Constituição que, de fato, Rothbard me mudou minha opinião nesse ponto, porque eu fiz cursos sobre Constituição. Um foi da Universidade de Yale, outro da Universidade de Princeton, né? Cursos livres, um no Coursera e um no edX.org, cursos básicos, né? E muito do que eu aprendi foi nesses cursos, né? Sobre a Constituição americana, a história dela, pontos dela. Eu li, obviamente, várias vezes a Constituição, já escrevi sobre em vários pontos, né? E no caso, até criei uma coisa chamada Constituição do Metaverso, que eu me baseei na Constituição dos Estados Unidos.
a um nível que eu escrevi que no começo tem a Constituição do Metaverso, né? Que seria aplicada para economias sintéticas. Aí é outra história, né? Mas o grande ponto é que você, na verdade, tem realmente várias coisas ali que estão incongruentes e incorretas, né? Dão muito poder que, na verdade, não deveria, do ponto de vista de direito natural, ser permissível no minarquismo, que é o objetivo deles, né? Era criar um governo que só tinha o mínimo de poder possível. Não que não seja o fato que, comparado a outras constituições americanas, ela tira bastante poder, mas ela também dá bastante poder pro Estado, né? Então muitos tiveram oposição à Constituição, né? No final de maio, a convenção aprovou, com pouco debate, o poder severamente nacional concedido ao Congresso, incluindo o poder absoluto de agir quando considerasse os estados incompetentes. Então, Rothbard vai falar contra isso. E de vetar todas as leis estaduais que considerasse, aqui é o ponto. Aqui é o ponto que a gente tem que bater hoje em dia. Violadoras da Constituição ou quaisquer tratados nacionais. Ou seja, no fim, o judiciário ia mandar em geral. Não só o judiciário, porque o executivo também tem um... No caso de Lincoln, por exemplo, o judiciário não vai ter poder tanto. O Lincoln vai falar, o judiciário, ó, fica na sua aí que aqui eu que mando. Que o Lincoln vai ter no momento, vai contra o judiciário, né? Num certo caso, Marbury versus Madison, de implicação dele, né? Se eu não me engano é Marbury versus Madison, né? Eu tô tentando lembrar de cor. Mas tem uma questão histórica posterior que eu tô citando, né? A Guerra Civil Americana, porque é posterior. Mas o grande ponto é que você permite que... Isso daqui é muito amplo, sabe? Ok, se alguém viola a Constituição, eu vou vetar essa lei que o Estado vai criar, se vamos por Texas. Mas o que viola a Constituição? Será que de fato o veto foi correto? Será que esse poder de vetar, na verdade, dá um poder total sobre o judiciário, sobre a legislação de todos os estados? Porque dá poder pra caramba, cara. Tu pode vetar qualquer lei que tu considere constitucional, inconstitucional. E hoje em dia, com a interpretação energúmena de você negar a intenção do autor, o cara positivista vai interpretar do jeito que ele quiser. Ele pode vetar quase qualquer lei usando a Constituição. Não quase qualquer lei, mas muitas leis ele pode vetar. Por exemplo, ele pode criar uma lei que é inconstitucional e não vetar, que feria a primeira emenda, né, da liberdade de expressão, e também vetar leis que buscam a liberdade de expressão, mas ele quer vetar por uma interpretação incorreta, né? Não sei se os termos que eu usei são corretos, né, mas basicamente tu dá amplitude para qualquer pessoa poder ter uma amplitude de poder vetar leis como não constitucionais, como na verdade são, na verdade. Revisando brevemente a história das uniões federais, então ele escreveu, com base em história, né? Ou errado, né? Hamilton rapidamente concluiu que o federalismo era irremediavelmente fraco e ineficaz, portanto deveríamos estabelecer um governo geral e nacional completamente soberano e aniquilar as distinções. Ele basicamente queria o estado mais inchado possível. Uma quase monarquia. Não é uma monarquia, mas tipo um império da vida. E aí o tema que é a supremacia judicial, né? Nathaniel Gorham, Luther Martin e Albert Gary objetaram seriamente que a decisão do juiz confundiria a autoridade e a constitucionalidade do poder legislativo e do judiciário e daria a esse último poder redobrado. E posteriormente, rapidamente, cara, John Marshall, num certo caso, eu não lembro de cor, John Marshall vai simplesmente dizer a frase mais importante nesse contexto, que daria finalmente ao judiciário o que é chamado de supremacia judicial. Que o judiciário que tem o poder de interpretar a Constituição e não o executivo legislativo, o judiciário que interpreta a Constituição. Essa é a visão mais absurda e abominável que existe. Tem um artigo que cita uma coisa chamada Concurrent Review, que cita uma visão de Jefferson. E o Jefferson ele vai dizer nessa questão de Concurrent Review que os três poderes têm que... eu vou deixar o paper na descrição. Os três poderes têm que se autorregular. E nesse caso se implica que os três poderiam interpretar a Constituição. Até porque os três poderes não são imbecis. O legislativo, por exemplo, ele cria leis. Ele pode muito bem interpretar a Constituição. É só você saber ler. Somente a americana que é extremamente curta.
Então, o fato que você coloca no judiciário esse poder, por questão, entre aspas, que eles são os iluminados, que só eles conseguem ler no texto, né? O resto do executivo legislativo é basicamente analfabeto funcional. Segundo John Marshall, né? Na prática. Talvez ele não falou isso por mal, né? Mas no fim, a interpretação disso levou ao mal da supremacia judiciária. Então, isso aqui é um problema, cara, que vai dar muito problema. John Marshall cria o problema de uma forma maior, ele amplia o problema, e hoje em dia tem certos países que eu não vou citar que tem esse problema. Então, brechas na Constituição, né? Além disso, o Congresso foi proibido de aprovar projetos de lei de proscrição ou leis ex post facto e de suspender o direito de habeas corpus. Embora esse direito tenha sido enfraquecido ao permitir a sua suspensão quando em caso de rebelião ou invasão, blá blá blá. Então, você ter uma cláusula que diz: em caso de tais coisas, você pode ferir o habeas corpus. O juiz lá, imoral, imbecil, né? Ele vai usar isso. Ele pode usar isso pra qualquer coisa que ele considerar rebelião e não ser. É um protesto, de repente, de usar como base pra realizar prisão sem habeas corpus. Então, o cara vai usar essa cláusula que tem uma amplitude. O que seria uma rebelião ou invasão? Muitas coisas, cara. Tu pode interpretar isso aqui de várias formas. Isso que significa... Isso é o termo que Cícero fala de leis contraditórias indelégibles, né, em outras obras dele. Leis burras. Leis burras. Leis irracionais, porque você, na verdade, tá tendo uma lei que ela vai criar uma amplitude que vai se contradizer no fim, né? Então, outro aspecto também que é uma hipocrisia, né? Eles não aboliram a escravidão naquela época. Na verdade, na Revolução Americana, eles já deveriam ter abolido na hora. Na hora eles tinham que ter abolido, tanto dos índios quanto dos outros escravos, né? Um aspecto interessante da decisão foi o discurso eloquente de George Mason, que denunciou o tráfico de escravos e até a própria escravidão. Ele insistiu em apenas a Carolina do Sul e Geórgia ainda permitiriam a importação, né? Então, a grande hipocrisia que Rothbard cita da Constituição Americana é que eles não aboliram a escravidão. O certo do ponto de vista libertário daquela época é já ter abolido, naquela época já. O fato que eles não aboliram é talvez a maior contradição de toda a noção da Revolução Americana, né? Então, o fato que eles não aboliram... E teve pessoas que falaram que deveria abolir. Não é que ninguém se levantou contra. Teve pessoas que falaram, cara, como que a gente lutou por liberdade, direito natural, e a gente não aboliu isso que a gente sabe que é imoral, que já foi dito várias vezes que foi imoral. Então, só Abraham Lincoln que vai fazer isso posteriormente. De abolir de fato, né? Com uma guerra civil. Então, foi na bala, na verdade. Então, a Revolução declarou Martin de forma impressionante, foi baseada na defesa dos direitos naturais, como eu disse, né? Concedidos a Deus e possuídos por toda a humanidade. Porém, por hipocrisia, a Constituição foi um insulto ao mesmo Deus que vê com... que descarta a desigualdade... que na verdade descarta a igualdade de todo mundo ali, né? Todo o ser humano dentro das terras americanas deveria ser visto como igual. E por isso eles deveriam ter abolido, né? No caso, a emenda 13, posteriormente com Lincoln, que vai abolir. Mas eles já deveriam ter abolido. Não precisava ter um espaço até a emenda. Cara, isso já preveria uma guerra, cara. Se tivesse abolido, não teria guerra civil americana. Basicamente isso. Não teria guerra civil americana. Não teria um monte de morte, enfim. Mas os caras não aboliram antes. E muitas pessoas falaram contra essa questão, né? Dessa forma despreocupada, os autores da lei de 1787 impuseram uma punição mortal a todas as futuras gerações americanas, né? Ditando-lhes arrogantemente que eles praticamente nunca poderiam escolher mudar a estrutura de votação no Senado sem consentimento de todos os estados, né? Então, ficou como 2/3, né? Esse negócio dos 2/3 é bem assim... Quando eu li pela primeira vez a Constituição Americana, eu fiquei até... Eu falei, por que 2/3, né? E o Rothbard fala dessa questão, né? Porque teve até uma questão meio que esquisita no porquê 2/3, né? Outros erros, né? Ele vai citar, né? Um resumo, né? A cláusula de supremacia nacional, o domínio do judiciário federal, que é a supremacia judicial posteriormente, o poder virtualmente limitado de tributar do federal, criar exércitos e marinha e fazer guerra e regular o comércio, que é
Não lembro qual parte, mas tem um ponto da Constituição americana que fala exatamente sobre isso, né? Poder do executivo, né? O presidente tá com todo o poder sobre a marinha, o exército, que coloca muito poder no executivo. A cláusula necessária e adequada, que é a proper clause, e a poderosa brecha de bem-estar geral. Todos permitiram a supremacia virtualmente absoluta do governo central. Qual que é o ponto? O objetivo da Revolução Americana foi o ideal de liberdade. Eles estavam ferindo essa mesma liberdade, tentando criar um Estado inchado, né? Então, outro ponto é que o comando absoluto e restrito que que o Congresso tem sobre a milícia pode ser usado como instrumento para a destruição de toda a liberdade, tanto pública quanto privada, seja de natureza pessoal, civil ou religiosa, né? Então, dar o poder do Congresso de criar exército, fazer o que quiser, seria irracional, né? Eu creio que eles poderiam ter aprendido muito pra quem gosta de Star Wars, né? Com o Finis Valorum, né? Eu acho que não é Finis Valorum, mas é o Valorum. Pra quem lê bastante sobre Star Wars. Ele que fez as reformas de Russell na história de Star Wars, né? Em BBY. Eu já falei dele anteriormente. E a visão dele era a descentralização da República, né? A República é basicamente uma União Europeia da vida galáctica, né? E a visão dele era, a gente teve guerra com os Siths, teve várias concessões associadas à criação de marinha, criação da marinha entre aspas, né? Porque são naves, né? No Star Wars. Eu acho que é Navy em inglês, né? Mas é esquisito em inglês, porque marinha eu penso que é barco, né? Não é nave. Mas enfim, a marinha, essas coisas eram extremamente tryhard na época. Os Jedi também eram parte do exército. E o Valorum tirou isso. Ele falou, ok, a gente teve essas questões por conta da guerra, agora a gente tem que estar num momento de paz, a gente não pode mais deixar o poder centralizado no governo. Você vê a importância de Star Wars, porque o Star Wars eles têm uma estrutura política muito bem construída, cara. Tu só viu os filmes, tu não vai saber nada disso que eu tô falando. Mas tu vê os livros, eu escrevi também sobre isso no Princípio Econômico, volume 1, 2 e 3. Se tu lê... Se tu vê a própria animação do Star Wars na Disney Plus, aquela do Star Wars The Clone Wars, e outros também, não filmes, não séries a live action que são imundas, né? Eu tô falando das séries em animação. As séries animadas são muito boas. Você vai ver bastante dessa questão. Mas principalmente nos livros, né? Os livros, eles falam mais sobre isso, né? E, no caso, o Valorum, ele tinha essa visão de descentralização que o Palpatine destruiu. Então, o governo inchado é um problema, né? O Rothbard vai citar os artigos federalistas. Eu não li ele. Eu tô pra baixar, mas eu vi que talvez eu tenha que comprar, porque é meio difícil baixar ele, né? Eu não consegui achar uma versão gratuita em inglês. Mas eu tô pra ler, eu tô querendo ler os papers antifederalistas e eu tô pensando em escrever sobre os papers federalistas e antifederalistas. Os antifederalistas eram na visão mais de liberdade, direito natural, e aí o ideal da revolução, pré-revolução. Os federalistas eram mais uma visão, tipo, não talvez criar um novo império britânico como o Hamilton queria, só que o império seria um império americano, mas no nível... Em certo nível foi quase isso que fizeram, né? Se a justiça tivesse prevalecido, Rothbard vai dizer, apenas Maryland dos estados restantes teria ratificado a Constituição. O Rothbard vai falar bastante sobre a ratificação da Constituição, né? A aprovação, que demorou, não foi tipo assim, ok, em uma semana a gente vai fazer a Constituição e todo mundo assina aí já era. Não, foi um processo de aceitar, né? Os caras falavam, não, isso daí tá errado, essa parte eu quero que mude. E no fim foi aprovada por 2/3, né? A Constituição teria sido totalmente destruída, né? E teve pessoas que falaram contra a Constituição, né? Então, no ápice disso daí, né? Os 9 estados haviam ratificado a Constituição e a Constituição agora podia entrar em vigor. Mas nenhuma união poderia ter esperança de se concretizar sem Virgínia e Nova York, né? Então, aqui foi o clímax, né? Da questão da Constituição ser ratificada. Então, o drama da ratificação atingiu seu clímax, pois era uma questão de vida ou morte que ia ser decidida por esses 2 estados, né? E ele vai citar algumas pessoas que vão falar sobre essa questão, né? Do ponto de vista de liberdade mesmo. E, cara, a liberdade aqui que a gente tá falando é direito natural, cara. Simplesmente ninguém tava falando contra a existência do Estado. Era literalmente, a gente só quer um Estado, a gente quer liberdade. A gente quer uma Constituição que prega liberdade. E essa versão que vocês têm não parece.
tá dando muito poder pro governo que não é o que a gente quer, né? Embora não é no nível China da vida, né? Porque a Constituição da China é uma aberração, né? Mas enfim. Rouhani também cunhou uma frase reveladora sobre a Constituição. Uma Constituição deve ser como a esposa de César, né? O imperador, né, romano. Não apenas boa, mas insuspeita, pois é o mais alto pacto que os homens são capazes de formar e envolve os mais caros direitos de vida, liberdade e propriedade. Então você não pode errar nisso. Se tu errar na Constituição, que por sinal é pequena comparada às outras anteriores, isso é bom, né? Porque para quem lê a Lei de Platão, o livro Leis de Platão e De Legibus de Cícero, né? Tanto Platão, tanto Sócrates no caso, né? Sócrates, Platão e Cícero, eles vão argumentar quanto mais leis, menos leis. Quanto mais leis você tem, mais brechas você tem. E o grande ponto é que você não pode criar brechas na lei. Um bom jurista, ele não cria brechas. Um bom legislador, ele afunila a sua legislação e constituição ao ponto de ter o mínimo de brechas possíveis. Na legislação você tem que fazer isso continuamente. Na Constituição você não pode ficar mudando ela toda hora. Tem que ter aprovação e tal. De muitos estados, mas o grande ponto é que você precisa dessa questão, né? Você precisa de uma Constituição, uma legislação que seja breve, o mais rápido possível. É o que Sócrates chama na República de brevidade lacônica. Ficar falando um monte de merda, cheio de linguiça, cheio de lei, não vai ajudar bosta nenhuma a ninguém. Então a gente tem que votar por caras que não criam leis, mas que afunilam as leis, né? Aí vai citar também Patrick Henry. Não deveis perguntar como o vosso comércio pode ser aumentado, nem como vos tornareis um povo grande e poderoso, mas sim como as vossas liberdades podem ser asseguradas. Então você não tem que falar, a gente tem que ter um exército, tem que ter um monte de coisa, tem direito de fazer um monte de coisa. Que a gente quer ser um novo império. Pelo contrário, você tem que buscar a liberdade do seu povo e essas coisas vão ser acrescentadas. Pois a liberdade deve ser o fim direto do nosso governo, né? Eu, como minarquista, sei que muitos que estão me vendo são libertários e tal, todo mundo tem sua visão. Eu não sou agorista, sou minarquista. Eu creio em Romanos 13. Então, como escrito por Paulo, como inspirado por Deus, né? Então, qual que é o fim do governo? É a liberdade, cara. E uma Constituição que não prega liberdade é inútil, imunda e vã. Pode que a brasileira é isso. Se a americana tem pontos ruins, imagina a brasileira. É abominável. Ao rever a história, Madison agora falando merda, né? Ele teria descoberto que a perda da liberdade muitas vezes resultava de facções. Ele tava falando contra o Patrick Henry, né? Então ele tá meio que dando uma lição de moral pro Patrick Henry, né? Que, na verdade, a perda da liberdade muitas vezes resultava de facções e divisões. De considerações locais que conduziam eternamente a disputas. Então ele tá dizendo, na verdade, você dá muita liberdade pro povo, cria rebeliões, crises e coisa do tipo. Só que, na verdade, ele só tá defendendo o direito natural, cara. Ele não tá falando disso. Ele tá falando que você não pode ter uma brecha na Constituição pra um Estado inchado, né? Ele teria descoberto que as dissensões internas demoliam com mais frequência a liberdade civil. Aí o Rothbard vai falar, até de risada, cara. Uma bem espontânea. Que o Rothbard vai falar, pô, se você seguir essa visão do Madison, então basicamente ele tava dizendo que mais liberdade significa menos liberdade no contexto político. Não tem lógica. Então só os eleitos ali são os seres elevados que podem dizer, fazer o que eles quiserem sem predicado em qualquer direito natural, né? Em suma, aqui as duas idades que vão fechar esse curso, né? E por sinal, essa foi a razão que eu li esse livro. Eu tava escrevendo pro Alta Linguagem um texto sobre livre mercado. E eu acabei nas citações randomicamente, pela graça de Deus, né? Eu creio que tudo que eu escrevo, eu tenho. Tudo que eu escrevo, tudo que eu faço, eu creio que é pela glória de Deus, né? Então, eu creio que o Espírito Santo sempre nos guia pra escrever, né? Claro que em muitos livros eu com certeza falei coisas erradas, inconsistências, enfim. Mas o meu objetivo é escrever pela glória de Deus, né? Por mais que eu erre constantemente, né? Mas, por algum motivo eu caí no volume 5.
A primeira parte desse livro do Rothbard foi o volume 5 que eu li. Por isso que eu fiz esse curso, na verdade, porque eu li essa parte. Porque ele vai falar que, em suma, a Revolução Americana foi liberal, democrática e quase anarquista. A favor da descentralização do livre mercado, da liberdade individual. A favor dos direitos naturais, à vida, à liberdade e à propriedade. E contra a monarquia, o mercantilismo que visa engrandecer e maximizar os ganhos do rei, especialmente contra o governo central forte. Todos esses ideais que todos compartilhavam durante a pré-revolução foram um a um sendo destruídos. E os papers antifederalistas e a visão dos antifederalistas era exatamente a visão da Revolução Americana. Por que eles mudaram? Por que eles inseriram coisas que no fim deram razão a erros, né? Como, por exemplo, não abolir a escravidão. Foi um erro, cara. Foi um erro. Eles deviam ter abolido naquela época já. Com a ratificação da Constituição e da Declaração de Direitos, o novo governo agora era de fato era agora um fato, e os antifederalistas nunca mais iriam agitar por outra convenção constitucional, porque isso tinha que ser aprovação e tal. Para enfraquecer o poder nacional americano e retomar uma política mais descentralizada e contida. Então você não consegue ter um finis valorum que vai mudar as coisas. Tu não consegue resolver a merda que já foi feita. Então, eu sempre queria que a Constituição era uma visão minarquista, né? Mas eu concordo que muitos pontos delas não são minarquistas. Elas, na verdade, dão poder demais pro governo. Só que mudar elas seria quase impossível. Eu acho que é politicamente impossível. Tem um livro eu não lembro do autor, acho que do W.H. Hutch, né? Politically Impossible, que é uma pergunta, né? Politicamente impossível? E tem muitas coisas que são politicamente impossíveis. Eu creio que essa alteração da Constituição, do ponto de vista estrutural americano, é impossível. Então, o grande problema é segundo Rothbard, que essa visão foi perdida, né? A visão de liberdade, né? E muitas pessoas foram contra, principalmente Pensilvânia e outras regiões, foram contra a Constituição inicialmente, ou necessariamente. Então, eu tô pensando, não em fazer um curso, mas escrever sobre os papers antifederalistas, federalistas. Então, apresentar os pontos de todos. Apresentar as cataleras também, questões do próprio Rothbard. E falar sobre essa questão. Mas o grande ponto, o que você pode tirar de tudo que a gente viu? Se você viu todas as aulas, ou só essa, o que você pode tirar de tudo isso, cara? O que isso muda na nossa vida, né? O que toda a visão que na política, economia, direito, tudo, porque isso é aplicado para toda a vida política. A gente tem que ter liberdade. E liberdade não é uma coisa anormal, é um direito natural. Então, a busca por liberdade não é uma coisa totalmente anarquista, pelo contrário, é uma questão de direito natural. Então, eu creio que esse livro, 2.000 páginas praticamente, é uma obra-prima, tenta mostrar, do ponto de vista econômico, político e de direito e de ética, o que de fato é liberdade. Como muitos não lutaram para defender ela no momento mais crucial, sendo os Estados Unidos o maior país atualmente, que mais influenciou o Ocidente.